Falando no prosseguimento, vamos fazer mais algumas aqui de PA e a gente passa para PG. Olha essa daí. A altura de uma planta, em centímetros, ao decorrer dos dias, foi anotada e organizada conforme a tabela. Se esse comportamento de crescimento for mantido, essa planta terá altura de 65,5 centímetros após. Então vamos lá. Aqui ele nos está dando os dias. Então, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5. Então, o tempo é o nosso N. Ele quer saber o dia N quando a nossa altura for 65,5. Então, esse é o AN, o tempo é o N. Quanto que é a nossa razão? Razão é o da frente menos o de trás. Razão 5,5 menos 3. Essa razão, então, vai ser de 2,5. E a última pergunta é qual o valor do A1? O A1 é o 3. Nós temos todos os valores. Então, ó, AN é igual a 1 mais n menos 1 vezes o r. Então, A1, a n, perdão, 65,5, A1, 3 mais n menos 1. N é o que a gente quer saber, vezes a razão, que é 2,5. Só efetuar esse cálculo aí. Quer tentar fazer, ô Leonardo? Pô, vou tentar fazer aqui rapidinho. Então, show. Então, daí. O meu deu 26 dias, viu? 6. Então, vamos dar uma olhada aqui. Multiplica, a gente vai ficar com 65,5 é igual a 3 mais 2,5n menos 2,5. Vou lá para cá para cima. 65,5 é igual a meio mais 2,5. Passo para o lado de lá, a gente vai ficar com 65,5 menos 0,5 é igual a 2,5 n. 65 é igual a 2,5 n. N é igual a 65 dividido para 2,5. Isso aqui vai dar para a gente, então, 26 dias. Então, quantos dias passaram? 26. Outro interessante. No ano de 2021, infelizmente, as Olimpíadas foram adiadas devido à pandemia de Covid-19. Sabendo que as Olimpíadas ocorrem de 4 em 4 anos, e supondo que em 2021 tenhamos esse evento, e que em 2100 ele não passe por um novo adiamento, a quantidade de Olimpíadas que terão acontecido nesse intervalo será de. Então, nós vamos ter Olimpíada 2021, nós vamos ter Olimpíada 2025, Olimpíada 2029 até 2100. Pergunta que fica é: quantas Olimpíadas vão ter acontecido? De novo, o número de Olimpíadas é o N, porque ó, uma Olimpíada, duas Olimpíadas, três Olimpíadas, N Olimpíadas.
Então, a gente tem o A1, nós temos o AN, nós temos a razão, que é de em 4 anos, e nós queremos descobrir o AN. Aí, tenta fazer e me diz aí quanto que dá. Para ver que o número pode acabar confundindo. É que nesse 4 aqui, para distributivo, né? É 4n menos um. Isso aí. Isso aí. Vai ficar 4n menos 4, na verdade, né? Distributivo aqui, Isso é. 4n menos 4. Aí que repete é 2100 igual a 2021 mais 4n menos 4. E como? Repete essa parte aqui, 2100 igual a 2021 mais 4n menos 4. Isso aí, repete. Ah, tá. Eu deu letra C. Para ser. Então, vamos dar uma olhada. Então, aqui a gente vai ficar 2100 menos 2020 igual a 2021 mais esse valor. 2100. Subtraindo aqui, vamos ficar com 2017. 2017 passa para o lado de lá. Que a gente vai ter 83 é igual a 4n. N é igual a 83 sobre 4. Isso é igual a 20,75. Por que que a gente marca a letra C e não letra D? Porque a gente está falando de quantidade de Olimpíadas. A nossa próxima Olimpíada seria no ano de 2101. Ou seja, até 2100 havia acontecido 20 Olimpíadas. Por isso que a gente arredonda para baixo. A gente está falando de quantidade de Olimpíadas. Tranquilo? Então vamos lá. Vamos ao conteúdo agora de. Ah, tem essa aqui que é interessante. Essa aqui é um pouquinho mais complicada, mas eu achei interessante trazer para mostrar uma forma diferente da questão. É o seguinte: ele nos dá uma progressão. Esse aqui é o A1, esse aqui é o A2 e esse aqui é o A3. E ele pergunta qual é o valor de N, só que o N que é esse daqui. Como que a gente faz esse tipo de questão aqui? Vamos pensar o seguinte, ó. 1, 3, 5.
Esse valor daqui é quanto? O valor da razão aqui. 2. 3 menos 1. Qual o valor da razão aqui? 5 menos 3. 2 também. Ou seja, numa progressão aritmética, esse menos esse é igual a esse menos esse. Então, ó, vou pegar aqui o primeiro, esse daqui, menos esse daqui. Então, ó, menos 5n menos 3n mais 2. Entendeu? Esse menos esse. O azul menos o amarelo. Isso aqui é igual a razão. Lembrem que a razão é o da frente menos o de trás. Só que o rosa menos o azul também é uma razão. Então, 1 menos 4n menos 5n. Então, ó, o rosa menos o azul também é razão. E a razão é sempre igual. Então, ó, percebem que aqui esse valor é igual a esse? Aqui é a mesma coisa. Pronto, aqui a gente já consegue resolver, ó. 5n menos 3n menos 2. Isso é igual a 1 menos 4n menos com menos mais 5n. Menos 8n menos 2 é igual a 1 mais n. O que a gente faz agora? Agora a gente vai jogar quem tem número para um lado e quem tem letra para o outro. Esse vai para cá e você vai para lá. Vamos ficar com menos 8n menos n. Isso é igual a menos 2, perdão, mais 2 mais 1. Menos 8n é igual a 3. N menos 3 sobre 9 sobre a menos 1 sobre 3. Ou 0,3333. Não sei se ficou muito complicado, mas a ideia é, a razão é sempre esse da frente menos o de trás. O restante foi só trabalhar com a matemática. Então, ele vai estar entre 0 e menos 1. É questão do ITA, por sinal. Com o que a gente sabe, a gente já conseguiria resolver. Botei essa aqui só para a gente realmente ter uma questão um pouco diferente. Vamos um pouquinho para PG agora, para a gente também não ficar só em conteúdo. Questão 13. Analise a sequência a seguir. 3, 6, 12, 24, 48, 96. Podemos afirmar que a sequência é... Olha só agora. Como que a gente vê se é PA ou se é PG? De 3 para 6, aumentou 3. De 6 para 12, aumentou 6. De 12 para 24, aumentou 12. Tá vendo que a nossa razão aqui, aritmética, não é igual? Como não é igual, não é uma PA, não é aritmético. Só que olha só, a gente vai de 3 para 6. Ele dobrou. De 6 para 12, ele dobrou. De 12 para 24, ele dobrou. Se ele está sempre dobrando, isso mostra para a gente que ele é uma progressão geométrica. E qual que é a razão dessa progressão geométrica? 2. Então, como que a gente calcula a razão? A razão é o da frente dividido pelo de trás. Então, aqui a resposta certa é a letra C. Uma progressão geométrica de razão 2. Questão 14. Uma progressão geométrica possui o primeiro termo igual a 5 e razão igual a 3. A fórmula da progressão geométrica é um pouquinho mais simples, que é a seguinte, ó, AN é igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1.
Então, quem que é o AN? O AN é o termo que a gente quer saber. Quem que é o primeiro termo? O A1 é o 5. Quem é a nossa razão? Essa razão é o Q, que vale 3. E o N é o 6 que ele coloca aqui. Então vai ficar o seguinte: A6 é igual a 5 vezes 3 elevado a 6 menos 1. 5 vezes 3 elevado a 5. Já tinha que ficar multiplicando isso. 3 elevado a 5, 243. 5 vezes 243. O que vai dar pra gente quanto? Entenderam como funciona a fórmula? Alguma dúvida na utilização dela? Explica ela de novo aí, o Então vamos lá. O AN é o nosso termo que a gente quer saber. Então, é o termo de determinada posição. O A1 é o primeiro termo. Então, o nosso primeiro termo é o 5. O Q é a razão da nossa progressão, que ele nos deu que vale 3. E essa razão, ela vai ser elevada ao termo menos um. Então, ele quer o sexto termo. Então, a gente faz 6 menos um. 6 menos um é 5. Então, fica 5 vezes 3 elevado a 5. Esse 3 elevado a 5, para a gente resolver, a gente multiplica. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Quando a gente multiplicou 3 vezes 3 5 vezes, a gente acha que 3 elevado a 5 é 243. Foi o que a gente achou aqui. E isso, ou seja, é isso, né? Isso a gente multiplica por 5, que a gente acha 1215. Ah, tá. Tá bom? A gente deixa para fazer depois. Essa daqui, ó. Vamos fazer juntos? Quem que é o nosso A1 aí? 3. Qual o valor do nosso Q, da nossa razão? Lembrando, para achar a razão, é o da frente dividido pelo de trás. Quanto que dá a nossa razão aqui? Menos 3. Menos 3, porque é negativo aqui embaixo. Então, para a gente calcular, vai ser o seguinte. Ele quer o qual termo? Sétimo. Então, o A7 é igual a 1, que é menos 3, vezes Q, que é menos 3, elevado ao quê? 7 menos 1. Essa é a nossa fórmula. 7 menos 1 é 6. Primeiro vamos fazer menos 3 elevado a 6. Então, a gente viu que 3 elevado a 5 é 243. Então, isso aqui vezes 3, isso aqui vai dar para a gente 700, 729. Então, ó, A7 é igual a menos 3
vezes 729. Lembrando de uma regrinha de exponenciação, que é a seguinte. Quando nós temos um número par no expoente e ele estiver levando a um número negativo, esse número vai ficar positivo. Como é o caso aqui, ó. Menos 6 elevado a um expoente par. A gente fica com o número positivo. Se fosse um número negativo elevado a um expoente ímpar, ele continua com seu sinal. Então, uma relaçãozinha aqui para a gente não se perder. Então, aqui, por fim, A7 é igual a menos 729 vezes 3. Isso dá 2.187. Resposta certa, letra B de bola. Só a gente aplicar aqui a, a fórmula. Só aplicar a fórmula que a gente acha a resposta. Aqui, os dois valores que a gente aplicou. Só que a gente nem precisa usar fórmula. Olha só. O número de bactérias de uma colônia dobra a cada dia que passa. Supondo que uma colônia tinha 100 mil bactérias, o número de bactérias que haverá após 5 dias é de... Você nem precisa de fórmula, só dá para contar na mão. Como que fica aí? Primeiro dia tinha 100 bactérias, 100 mil, perdão. Segundo dia tinha 200 mil. Terceiro dia tinha quantas? 200. 400 mil. Terceiro dia, por fim, quinto dia, 1,5 milhão de bactérias. Se a gente fosse fazer por PG, seria o seguinte: A5 é igual a 1, que é 100 mil, tá só como 100, vezes 2 elevado a 5 menos 1. Então, o A5 é 100 vezes 16. O A5 é igual a 1.600 mil. Ou, em outras palavras, 1,5, 1,6 milhão. Então, outra forma de fazer era essa daqui, utilizando a fórmula, mas sempre dá para utilizar a lógica, tá, gente? Já não precisam ficar presos a fórmula, não. Se não lembrar a fórmula na hora da prova, realiza assim, faz na mão mesmo. Vai dar trabalho? Pô, lógico que vai. Mas vale mais a pena do que você perder uma questão na hora da prova. Questão seguinte, uma progressão geométrica oscilante. O que é oscilante? Oscilante é esse tipo de progressão geométrica aqui, ó. Menos 3, 9, menos 27, 81, menos 243, 729. Ou seja, que ela fica positivo e negativo. Então, por exemplo, outra aqui. Isso aqui é uma PG oscilante. Pergunta que fica é, quando que isso daí acontece? Já vou dar a resposta. Quando a nossa razão for menor do que zero. Isso aqui sempre vai acontecer quando ela for negativa. Então, por exemplo, a nossa razão aqui é menos um. Por isso que ele fica positivo e negativo, positivo e negativo. Que ele sempre vai multiplicar e vai trocar o sinal. Então, sua razão é um número menor do que zero. Seguinte,
Os vértices dos triângulos brancos construídos são os pontos médios do lado dos triângulos escuros da figura anterior, denominado A1, A2, A3, A4, A5, respectivamente, as áreas das regiões escuras da primeira, segunda, terceira, quarta e quinta figuras da sequência. Podemos afirmar que A1, A2, A3, A4, A5 estão na ordem, em progressão geométrica de razão. Então, aqui é o seguinte. O que que nós fizemos? Aqui nós temos um triângulo inteiro. Aqui está faltando qual parte do nosso triângulo? Aqui está faltando, ou melhor, a gente pegou o triângulo, fez o que com ele? Dividiu ele em 4 e pintou 3. Então, quantos são as partes pintadas? 3 partes de 4. O que que nós fizemos com isso? Em cada triângulo que sobrou, a gente pintou a parte do meio. Ficou mais 3 partes em 4 pintadas. Então, ele sempre vai diminuindo. Aqui é 3 quartos. Aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 sobre 16. Partes brancas, quantas que nós temos? 1, 2, 3. Aqui dá para separar em vários também, né? Porque aqui ficou vários triângulos, por exemplo. 9 sobre 16. E aqui? 27 sobre 64. E aqui? 81 sobre 256. Ou seja, qual que é a razão aqui? Nossa razão é de 3. Se multiplica sempre por 3 quartos. Isso aqui era um pouquinho mais difícil de ver, realmente. Mas já é uma questão para quando a gente for ver, a gente sabe que se trata de uma PG. Então, esse tipo de desenho assim, eles tratam de uma PG e essa PG ela sempre tem uma razão. Então, a razão dele é sempre 3 quartos. Se fosse o seguinte, por exemplo, gente. Ó, nós tínhamos 1, aqui ficou com 1 quarto, aqui então vai ser quanto? 1 sobre 16. Entenderam a ideia? Ver isso na hora da prova às vezes é meio complicado. Mas está aqui como que seria essa questão aqui em outro desenho. Geralmente mais fácil de ver é sempre do primeiro para o segundo. O restante começa a ficar um pouco mais complicado da gente contar. Questão 20. Gustavo recebeu uma herança, deseja, assim, um pouquinho mais coisa. Então, pode fazer em algum outro dia ou em algum outro momento. Olha isso daí. O número de bactérias de uma colônia cresce em progressão geométrica. Inicialmente, são 3.000 unidades, que em 24 horas passa para 6.000, que em 48 horas, ou seja, em 3 dias, passa para 12.000. Pergunta que fica é, quanto que vai ter aumentado em o dia 7 para o dia 8? Então, por exemplo, entre o dia 1 e o dia 2, aumentou quanto? 3.000. Do dia 2 para o dia 3, quanto que aumentou? Aumentou 6.000. E do dia 7 para o dia 8, quanto que aumentou? Conseguem fazer essa daqui? Nem precisa usar fórmula, só realmente contar, que eu acho que é mais simples.
Opção D. Oi? Opção D. B? Ah, tá. Não tava. Não D de dado, não tava vendo, não. Então, 3.000, 6.000, 12.000, 24.000, 48.000, 96.000, 192.000, 300, 800, 384. Aqui a gente quer saber dia 7 para o dia 8 quanto que aumentou. Então a gente faz 384 menos 192. Isso aqui vai dar para a gente 192. Então, quanto que aumentou? Aumentou 192 mil bactérias de um dia para o outro. Por último, para a gente finalizar aqui, os termos da soma estão em progressão geométrica. Assinar o valor de S. Ele quer saber a soma. Então, ó, A1 é igual a 4, razão é igual a 2. Então, ó, 4 para 8, duas vezes. A gente tem que achar o AN. Então, o AN... Perdão, a gente tem que achar o N, né? É igual a 1, 4 vezes Q elevado a N menos 1. O Q é 2 e o AN é 2048. Passe 4 dividindo. 2048 dividido para 4 é igual a 2 elevado a N menos 1. Isso vai dar 512 é igual a 2 elevado a N menos 1. Aqui, a gente não estudou isso aqui. Não é um conteúdo que cai em concurso. Só que, como que a gente faz esse tipo de questão? 512 a gente tem que transformar ele em 2. 2 elevado a alguma coisa. Então, ó, isso aqui é 2 elevado a 9. Como é 2 elevado a 9 e o outro é n menos 1, a gente tem que 9 é igual a n menos 1. Nosso n vale 10. Para a gente fazer soma de PG, é a seguinte forma. Então, aqui, ó, soma de PG. Aqui, ó, A1 Qn menos 1 dividido por Q menos 1. Soma é igual a 1, 4, vezes Qn menos 1. Qn, que é nosso Qn, Qn menos 1, dividido por Q menos 1. Então, 4 vezes 2 elevado a 10, que é 1024, menos 1. 4 vezes 1023. 4 vezes 1023 vai dar para a gente 4.092. Resposta certa, letra A. Então, isso aqui é só para finalizar mesmo. Como eu falei, não é uma forma que cai muito em concurso, em prova em geral, mas é bom a gente saber porque pode estar no edital de vocês. Pessoal, agradeço bastante. Vou mandar essa lista aqui para vocês. Qualquer dúvida, me mandem mensagem que eu estou aqui para ajudar vocês. Tá bom? Tá bom. Obrigado pela aula aí. Valeu, Alex. Tchauzinho. Valeu, Obrigado. valeu. Obrigado mesmo.